Bom dia. Bom dia, Clécio. Bom dia. Tudo bom? Eu não posso fazer duas coisas no meu computador. Eu só posso fazer uma coisa no meu computador. Se eu fizer duas coisas no meu computador, ele trava. Ele é meio, ele é meio retardado, igual eu, assim. Se eu estiver cozinhando, se eu estiver fritando ovo e cozinhando leite, ou eu queimo o ovo ou eu derramo leite. Eu não tenho essa capacidade mental que vocês têm. Homens. Eu não tenho essa capacidade mental que vocês têm. Vocês são sensacionais. Vocês, meninas, mulheres. Cadê? Meninos não têm essa capacidade mental. Não adianta querer me convencer que tem essa capacidade mental. Não tem. Não adianta. Aí no computador, assim, ele assumiu essa personalidade. Eu estou tentando colocar um título na aula que eu fiz aqui hoje e não estou conseguindo. Por que que eu não estou conseguindo? Por causa da debilidade da minha máquina. Por que que ela tem essa debilidade? Pegou do papai. É desse jeito. A vida, como ela é. É isso aí. Mas tá certo. Tá tudo bem. Um dia a gente chega lá. Eu não sei como. O que vai acontecer. Mas nada vai dar certo. Como foram de prova hoje? Foram bem? Foram tranquilos? De boa, velho. Vocês são sensacionais. Fizeram prova de álgebra hoje, estão de boas, estão plenos, estão tranquilos. Como Foi se... biologia? Ah, não foi álgebra, não? Eu apliquei de álgebra pro primeiro Não, ano. nossa, foi ontem. Ah, eu dei maior força para eles, falei que eles estavam mortos, que a vida deles não ia ser mais a mesma depois da prova de hoje. Eles ficaram meio assim, olhando para mim, eu falei, eu vou largar minha profissão de professor para ser coach, para estimular as pessoas a ultrapassar essas barreiras e dificuldades. Mas por isso que eles estão serenos, assim, sabe? Biologia, né? Biologia é biologia. Serenidade, tranquilidade, leveza. A Monique ali já está no terceiro sono. Monique está de boas. A Monique nem levantou, né, para assistir a aula hoje. Fez a prova e voltou para o berço da plenitude, para o berço esplêndido. E nós vamos que vamos. Nossa aula. Aí, ó, 10h04, já essa galera tá entrando aqui devagarzinho. Fala, Murilo, brother. E aí, Clécio, firmeza? O Tranks? Graças a Deus. Manuel, nosso DJ, chegou atrasado hoje, senão ia colocar a musiquinha na aula. Não vai colocar a musiquinha atrasada. Clécio. Não tem compromisso com entretenimento alheio. Se tivesse compromisso com entretenimento alheio, ia colocar a musiquinha. Olha a Gabi do lado aí, ó. Deixa eu ver. Mas nem tá na hora ainda, Clécio. Não tá na hora, rapaz. Já é 10h05. Começa às 10h10. 10h10.
Cara, tipo assim, brasileiro é sensacional, né? O horário é 10 horas. Aí fala assim, galera, vocês têm até 10h10 para entrar na aula. Então a aula começa 10h10. Eu não posso chegar às 10 horas para começar, não. Eu vou chegar às 10h10, porque é 10h10, velho. Não, vou Caraca, botar música. Vou botar música aqui, que eu faço de vai boa. não. Colocar não, porque você chegou atrasado. Véi, a aula de hoje, vocês fizeram as questões da ONU lá, tiveram dificuldade? Uai, pra falar a verdade, eu fiz não. Que isso, cara? Sério? Eu acho que foi o Murilo que me perguntou as perguntas semana passada. Eu não respondi, não, né, Murilo? Quantos países tem na ONU? Quais que não estão na ONU? Você que perguntou isso? Acho que foi. Murilo, eu ou o outro? Eu não sei. Foi você que perguntou ou não? Foi o outro. Não. Sempre é o Eu Fiorotti que não. faz essas perguntas assim. Pois é. Cara, mas ó, tem uma Ele é um pergunta. inteligente. Tem uma pergunta que todo mundo faz para o professor de geografia e que vocês não vão achar o professor de geografia que vai conseguir responder para vocês. Quantos países tem no planeta? Ah, bastante. Por 2. incrível que pareça, isso é uma pergunta extremamente difícil de responder. Eu, por exemplo, não sabia dizer para vocês hoje quantos países exatamente tem no planeta. A gente tinha que discutir a partir do ponto de vista de o que é um país. Isso é filosófico. Isso chega a ser bonito. Nós temos 193 países. Depende do Mas seu não. conceito de bonito. Segundo a ONU. São 193 países Segundo a associados ONU. à ONU. Só que a gente tem mais alguns países que podem ser ou não reconhecidos como país. Vou dar 2 exemplos para vocês. Taiwan. Alguns países reconhecem Taiwan como um país independente. Outros reconhecem como uma província da China. Muito importante do Vaticano. Tem Kosovo, que está no processo de separatismo, lá no Oriente Médio ali, ele é um país reconhecido por alguns países e por outros não, e por aí vai. Tem mais alguns outros pequenininhos aí que podem ser reconhecidos ou não pela comunidade internacional como país. Então, por isso que faz essa pergunta ser meio complexa. A outra pergunta, acho que foi sobre a ordem de falar na ONU. Eu só tem 2 ordens definidas. O Brasil fala primeiro, por tradição. Brasil é Brasil, né? Oi? Brasil é Brasil, né? Cara, e eu nunca achei uma explicação efetiva sobre por que o Brasil fala primeiro, mas dizem que é um prêmio de consolação pelo Brasil não participar do Conselho de Segurança. Então, ou seja, Ué, é por quê? uma merda, né? E depois os Ô, Estados Unidos. Clécio, Por dó Foi mesmo. anfitrião. Oi. eu tava vendo lá, eu tava no Twitter, eu vi um vídeo, tipo assim, o Gilberto Gil cantando, acho que é Aham. Menina Baiana na ONU, tipo assim, Na mó ONU. legal. Aí o pessoal mó no Sim. batuquezinho assim, Foi quando aí ele ele era lá ministro da com... Cultura. Foi quando ele era ministro da Cultura. Uma coisa interessante foi o discurso de Fidel Castro. Foi o mais durador da ONU, durou 48 horas. O cara ficou 48 horas dando um discurso na ONU. Bem Ah, interessante também. carai, Eu não discurso consigo. grande, hein? Cara, 48 horas. enfim. Ô, Clécio, tem Ah, quantos países membros na ONU? 193 membros da ONU. Tá Certinho, vendo? galera? Eu pesquisei isso, deu a mesma coisa que você falou. Só que no livro, na questão 2 tipo, fala 15 países membros, 10 países membros. Não, peraí. Aí sim, aí você tem que saber. 15 países membros está se referindo ao Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, onde 5 são membros permanentes, e isso aí você tem que saber. Os 5 países permanentes, que é a China, que herdou a cadeira de Taiwan, Rússia, que herdou a cadeira da União Soviética, França, Reino Unido e Estados Unidos, que são os países capitalistas vencedores da Segunda Guerra Mundial. E isso é tema de discussão e é tema de questão de prova assim, muito recorrente, porque isso reflete uma geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 70, quando tem a Revolução na China, as mudanças políticas e econômicas na China, que vai fazer a China herdar a cadeira de Taiwan e fazer com que Taiwan perca o status de país e a China assume esse lugar lá, né? Isso por conta das reformas da China e tal, e foi bem aceito pelos países capitalistas, porque era a China se desfazendo da ideologia pura, afinada da União Soviética. Isso você precisa saber, Maria. Agora, membros da ONU, você tem 193 países, onde todos têm direito de falar na Assembleia Geral. A ordem de definição é uma de quem vai falar, é uma equação dos INFA, porque tem a ver com a representatividade do país, tem a ver com quem vai falar,
tem a ver do momento daquele país, tem toda uma série que ninguém vai te cobrar isso de vocês na vida. Mas quem fala primeiro é o Brasil e depois os Estados Unidos, porque é um anfitrião. A aula de hoje, galera, é muito legal. Eu gosto muito desse tema, eu acho que vocês vão gostar demais. O poder Que global acha? e os blocos econômicos. Eu acho que, enfim, uma aula de geografia que vocês vão gostar na vida. Tirando o professor, que ninguém gosta desse importa. Caraca, vida triste, Clássico. Cara, eu tenho que saber o meu lugar, né? Conhecer o meu lugar. Responde para mim o que vocês estão vendo. Acho que vocês estão vendo só o Word, né? Aham. Além de ser chatinho, ainda é burro. Porque eu tenho que compartilhar a tela, né? Só O outro um tem que... pedaço só ainda do Word. Não, espera aí que eu vou compartilhar a tela agora. Agora vai dar certo. Vocês estão vendo, espero, uma parte do livro e uma parte do... Uma metade do livro e metade do Word. Agora Pronto. sim. Isso aí? Uhum. Eu fiz as anotações no Word. Eu fiquei tão emocionado quando eu peguei o livro e olhei no final de semana, que eu falei assim, vou nem fazer nada não, porque não tem que anotar, porque a gente fala que o livro, que a imagem do livro é muito legal, mas aí eu falei, achei que ia ficar muito confuso. Eu acho que melhor fazer alguma coisinha para fazer tipo uma orientação, até para eu falar também, para não me perder. Estou tentando reduzir para caber o texto todo. Cabe o texto todo aqui? Vai dar certo. Isso. Dá para ler, galera? Dá, né? Que ótimo. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. O poder global e os blocos econômicos. Então, a gente vai falar de poder, a gente vai falar de hegemonia, a gente vai falar de país, de dinheiro, de dominação econômica. A gente vai falar de capitalismo e socialismo. Murilo, vamos falar mal dos comuna. Então, galera, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender como que o mundo chegou no estágio atual e por que o dinheiro é a coisa mais importante da vida de todo mundo, no mundo de hoje. Por que o mundo gira em torno de dinheiro e por que o poder hoje está muito associado a esse acúmulo de riquezas. Então, tudo começa do princípio, tudo começa do início, tudo começa lá de trás, tudo começa da história. Feudalismo. Com o fim do feudalismo, a crise do feudalismo na Europa, a gente tem um novo sistema de organização econômica, que é o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é basicamente um acúmulo de capital que vai dar às pessoas que conseguem acumular esse capital poder. Esse poder pode ser político, pode ser econômico, pode ser militar. Dentro desse contexto de transição de sistema, de feudalismo para capitalismo, vai surgir no planeta um nomezinho muito legal, uma característica muito legal de alguns países, que é chamado de países hegemônicos. O que é um país hegemônico? É aquele país que vai exercer uma supremacia sobre outro, vai influenciar politicamente, economicamente, ou até mesmo através de forças militares. Se a gente pegar um passado mais passado, ficou redundante, ficou feia essa fala. Se a gente pegar um passado anterior a essa fase do feudalismo, a gente tem, por exemplo, o Império Romano, que exercia a hegemonia na Europa, ou seja, dominava todo mundo, que eles falavam, estava falado, e o mundo girava em torno dos interesses dos romanos para que não houvesse conflitos. Então, basicamente, essa dominação de um país sobre o outro. Né? A gente vai ter um período no planeta que vai ter uma organização econômica acomodada em alguns pontos de conflitos, mas a gente vai ter definições muito claras de quais são os países hegemônicos. Mas vamos pela ordem histórica. Dentro desse contexto do início do capitalismo, lá no século XIV, que inicia o capitalismo comercial, a gente tem o início, galera, das grandes navegações, né? Esse início das grandes navegações vai criar no mundo dois grupos de países distintos. É importante vocês entenderem isso, porque quando a gente vai falar de zonas de influência no planeta hoje, a gente vai perceber que a gente ainda sofre com esses reflexos históricos ainda. Eu espero que vocês entendam ao final da aula. Então, no início do capitalismo comercial, a gente tem definição do que cada país faz no mundo, de maneira bem sucinta. Você tem as metrópoles, que são países que vão investir nas grandes navegações e vão colonizar outros países. Então, a gente vai ter a definição de metrópole e colônia. E essa metrópole e essa colônia, cada um tem um papel distinto nesse nosso novo mundo capitalista.
As metrópoles fornecem produtos manufaturados e é quem organiza os espaços das colônias, ou seja, que domina os espaços coloniais. E as colônias vão fornecer, sobretudo, matéria-prima e pedras preciosas para as metrópoles. Bacana? Então, dentro dessa ideia, a gente começa a ter as nossas ordens mundiais, certo? Qual é a nossa primeira ordem mundial bem definida e bem estabelecida? A gente vai ter, no início da Revolução Industrial, um único país exercendo a hegemonia sobre o mundo inteiro, que é o Reino Unido ou a Inglaterra, né? A gente pode entender como o Reino inteiro ou como a Inglaterra. Para a comunidade internacional, o que vale é o Reino Unido. Por que o Reino Unido? Porque no início da Revolução Industrial, é na Inglaterra que vai se desenvolver a primeira grande transformação nos modos produtivos, nos meios produtivos. Existiam outros países na Europa, como a França, por exemplo, que poderia ter iniciado essa Revolução Industrial, porque também tinha recursos para isso, tinha dinheiro para isso, tinha matérias-primas para isso, e poderia ter desenvolvido técnicas para iniciar a Revolução Industrial. Só que o espaço da França não era favorável, porque a gente está falando de um período aí que está no início da Revolução Francesa, um ambiente político muito conturbado, enquanto no Reino Unido está tudo mais calmo e tudo muito mais favorável. Então, como a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, e a Inglaterra é o primeiro país a se destacar industrialmente no mundo, a Inglaterra vai ser esse líder, esse destaque, esse farol, esse guia para o mundo durante a primeira grande ordem mundial, certo? Os demais países europeus, eles vão entrar na segunda revolução industrial, certo? Aí a gente tem França, tem os Estados Unidos, que não é na Europa, obviamente, tem a Alemanha. Esses países entrando na segunda revolução industrial, eles não vão destituir a Inglaterra de país hegemônico, que a Inglaterra vai ser o maior reino do planeta, a Inglaterra vai ser a nação mais poderosa do planeta, mas esses países eles vão entrar dentro de um outro contexto nessa organização global. Eles vão reafirmar a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Só que agora a gente não está falando mais de metrópole e colônia, a gente está falando de países industrializados e países não industrializados. Dentro desse contexto, galera, século XIX, eu não tenho mais a colonização dos países americanos, mas eu tenho um pensamento colonizador na África, eu tenho um neocolonialismo na África. Então, essas potências europeias, a Alemanha, a Bélgica, a França, eles vão buscar fontes de matéria-prima, vão buscar mercado consumidor, eles vão buscar expandir o seu território, baseado na ideia da geografia, do determinismo geográfico, de que eles precisam de novas terras, então eles vão expandir os seus domínios para novas áreas coloniais, e esse período é chamado de neocolonialismo. Então, o que isso tudo tem a ver com a ordem econômica, com a primeira ordem mundial? A gente vai ter o aprofundamento da DIT, o estabelecimento de que países agora industrializados, que eram as metrópoles no passado, vão continuar vendendo produtos industrializados, e os países agora recém-colonizados no continente africano vão continuar fornecendo matérias-primas, vão continuar fornecendo produtos agrícolas. O que isso traz de consequência? Você vai ter países que se desenvolvem mais e países que se desenvolvem menos, muito influenciado pela relação desses países. Essa é a primeira ordem mundial. A segunda ordem mundial é a melhor, é a mais fantástica, é a mais bonitinha de se falar, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Só que antes de falar mal dos comunas, a gente tem que entender por que os Estados Unidos entram nessa segunda ordem mundial como país hegemônico. Aí a gente tem o desenvolvimento econômico e industrial dos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. A gente tem a expansão das indústrias estadunidenses pelo mundo, e esse termo, expansão de indústrias, é muito importante. A gente tem a expansão do, Murilo, me ajuda aí, American Way of Life, é assim que fala? Sim. Porra, obrigado. Estou gastando meu inglês britânico com baiano. Você tem a expansão do modo de vida estadunidense pelo mundo, e um fator bem interessante é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, apesar dos Estados Unidos terem participado diretamente, principalmente da Segunda Guerra Mundial, não acontece nos Estados Unidos. Ela acontece principalmente na Europa e destrói os países, as potências europeias. Então, pós-Segunda Guerra
Ô, Clécio. Ei, só o meu que ficou mudo? O meu ficou mudo também. Ele tá falando pra Deus. Clécio, Clécio, Clécio. Gente, ele não ouve. Alguém liga a Manda câmera mensagem aí? pra ele no Clécio. chat. Alguém liga a câmera pra ele ver? Clécio. Clécio. Seu microfone. Ih. Ixi, Maria. Você tá ouvindo a gente? É sério, cara? Agora foi, voltou. É sério que eu falei 2 horas aqui e ninguém me ouviu? Mas os 5 minutos foi. Eu fiz toda a minha encenação aqui, gastei todo o meu... Não, Shakespeare. depois que você falou do sotaque britânico lá, não deu pra ouvir mais. Parei no sotaque britânico, né, na American Way of Life. Então vamos continuar, galera. Eu tava tão empolgado, galera. Não sei se consigo repetir mais de novo com a empolgação. Então vamos lá. Os Estados Unidos conseguem difundir uma cultura global. As empresas estadunidenses começam a exercer influência sobre espaços no globo inteiro, isso no início do século XIX, no início do século XX, perdão. E, beleza, Primeira e Segunda Guerra Mundial, embora os Estados Unidos tenham participado de maneira efetiva, principalmente da Segunda, elas não aconteceram nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Então, os países, Alemanha, França, Inglaterra, embora sejam desenvolvidos, isso é uma coisa interessante de vocês mentalizarem, todos os países envolvidos diretamente na guerra, protagonistas, eram desenvolvidos, inclusive a União Soviética. Esses países do oeste europeu não tinham condição de protagonizar essa reconstrução global. Vai sobrar para quem fazer esse papel? A hegemonia dos países na reconstrução, a liderança na reconstrução desses países, vai sobrar para a águia maravilhosa, magnífica, nosso país redentor, nosso Deus, nosso tudo, os Estados Unidos, vai liderar o mundo nessa reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por que tem Estados Unidos e União Soviética? Justamente porque esses dois magníficos países, gigantes países, grandes potências, elas não compartilham das mesmas ideias. Políticas administrativas, econômicas, são distintas, são diversas, são divergentes, não dá certo um com o outro. Aí a gente tem as nossas áreas de influências, capitalistas e socialistas, beleza? Quando é que isso vai acabar e a gente vai ter a terceira ordem mundial? Quando o socialismo entra em decadência, não passa a influenciar mais ninguém, nenhuma biba passando pela parede, o socialismo consegue influenciar. Então a gente tem o fim da segunda ordem mundial e o início da terceira ordem mundial, e a mais conturbada e a mais difícil de explicar de todas. Por quê? No livro de vocês é trazido da seguinte forma: a organização dos países por área de influência, Estados Unidos e corporações, geram um mundo multipolar. Por quê? Porque eu não tenho mais só os Estados Unidos influenciando e eu não tenho mais só estados influenciando no espaço. Eu tenho grandes corporações, grandes empresas influenciando nesses espaços, nessas formações espaciais. Um exemplo magnífico disso é quando a gente estuda os tigres asiáticos. A gente percebe que o país igual a Coreia do Sul, por exemplo, o grande desenvolvimento da Coreia do Sul, além do papel do Estado nesse desenvolvimento, você tem empresas que foi atuante nesse processo de desenvolvimento. Você tem a Hyundai, você tem a Samsung, você tem a LG, são todas empresas que participaram ativamente do processo de transformação dessas sociedades. Então a gente tem um segundo elemento que a gente não tinha, que são os conglomerados industriais. E um outro problema para a definição dessa terceira ordem mundial é um termo que vocês podem tropeçar andando por aí, que chama unimultipolar. Tem autor que vai falar que a nossa terceira ordem mundial, ela não é multipolar, ela é unimultipolar. Uni por quê? Porque só os Estados Unidos, no início da década de 90, conseguem exercer uma supremacia militar a nível global. Só os Estados Unidos têm poderio militar para decidir
um pêndulo de uma guerra para um lado ou para o outro. Então não adianta a gente falar que todo mundo tem áreas de influências, que se os Estados Unidos resolver que aquilo ali tem que ser destruído, aquilo ali vai ser destruído. E eles provaram isso com a terceira guerra do Iraque, né? A guerra ao terror dos anos 2000. Hoje, os Estados Unidos já têm esse perfil único, um pouco ameaçado por surgimento de algumas potências bélicas, né? A Rússia, ela vem começando a mostrar seus tentáculozinhos. A China é um mistério misterioso de Jack Norris. É um filme que vai passar daqui a uns anos. A gente não sabe qual é o poder militar da China e qual é a disposição da China para investimento em armamento bélico. Você não sabe se a China está preocupando só em dominar o mundo tecnologicamente com o coronavírus ou se está construindo armas nucleares também. O coronavírus é sacanagem, tá? Ou se está construindo armas também e preparando um exército. Então, a terceira ordem mundial, ela vem nesse calabouço, né? Com esses problemas, com essas coisas a serem estudadas. Nossa, que cabeça que começou a doer agora. Muito bem. O que a gente tem hoje? A gente tem, na página 20 aí, galera, o mundo globalizado em relações... Desculpa, o mundo globalizado em relações, o poder do Estado contra versus as corporações. Vou colocar as corporações aqui em maiúsculo. Só um minutinho, que eu não estou conseguindo fazer mais nada, meu computador ficou retardado. O mundo globalizado em relações, o poder de Estado e corporações. A gente tem... Dentro da supremacia capitalista, óbvia, o mundo inteiro hoje ele é capitalista, você tem alguns pontos minoritários e pequenos que não é adequado a essas políticas capitalistas de maneira geral. Nessa supremacia capitalista, você tem a relação de poder regida pela concentração de atividades econômicas financeiras. Quem é que controla os espaços? Quem é que controla as atividades? As atividades econômicas e financeiras, né? Por que o coronavírus é um problema tão grande para a nossa sociedade atual? Você acha que realmente é porque mata pessoas? Não, é porque compromete a condição econômica e financeira das grandes potências mundiais. Por exemplo, o Ebola, vocês, segundo ano... não, foi o primeiro ano que fizeram trabalho sobre as grandes pandemias. Você tem pandemias, tem a AIDS, tem o HIV... o HIV, posteriormente a AIDS, para quem contrai. Você tem o Ebola, você tem algumas doenças de países pobres, malária, sei lá, verme, que ninguém está preocupado. Ninguém está com esse alarde todo pelo mundo. Mas quando o coronavírus chegou lá em Nova York, que teve que fechar as escolas em Nova York, meu Deus do céu, coronavírus, o que a gente vai fazer agora? Então você tem uma condição de influência de poder econômico muito grande sobre a organização dos espaços que a gente tem hoje. E a grande questão é como deve ser a relação entre o Estado, como força política, e as grandes corporações. Por que eu coloquei aqui Estados Unidos e China, galera? Quando eu falei com vocês que no início do século XX, as corporações estadunidenses, a Ford, saiu pelo mundo impondo suas regras trabalhistas, moldando os espaços onde se inseria o American Way of Life, as pessoas têm que viver comprando tudo, precisam de todos os eletrodomésticos. Os Estados Unidos não estavam preocupados que as suas empresas estavam saindo dali e mudando o cotidiano de outras pessoas em outros espaços mundiais. Mas quando a China inventou o 5G e trouxe para os Estados Unidos entendeu aquilo como uma ameaça nacional. Então, dentro do próprio mundo capitalista, onde que as liberalidades econômicas elas são evidentes de fato, você ainda tem uma preocupação em mediar essa relação de até onde vai o poder dos conglomerados industriais, até onde deve ir o poder do dinheiro e até onde o Estado deve intervir, certo? Aí a gente precisa entender, uma coisa que eu queria falar muito com vocês, sobre ideologias políticas, ideologias econômicas. Porque quando eu falo, por exemplo, de capitalismo e socialismo, todo mundo vai pensar nas políticas da União Soviética que levaram a União Soviética ao fracasso, e todo mundo vai pensar nas políticas desenvolvimentistas que vai levar os Estados Unidos a ser a potência econômica que é hoje. Só que a gente precisa, galera, entender exatamente o que é uma política capitalista e o que é uma política socialista. E eu preciso, eu não posso fingir que eu não sei que na entrada do bairro São José aqui em Linhares, dois outdoors, um outdoor, o cara que apoia o presidente Bolsonaro e tal. E por que eu vou falar do Bolsonaro? Porque ele é uma figura que claramente, abertamente, ele fala de ideologia política, de que é contra o comunismo, tal, enfim. O mérito da questão não é esse. O mérito da questão é o outdoor e o que está escrito nele. Apoiamos o Bolsonaro, tal, e somos favoráveis à regulação de terras no campo, armamento,
e a um fundo de investimento de campo, assim, como se o Estado tivesse que financiar atividades do campo e tal. Beleza, tranquilo. E do lado tem somos contra o comunismo e contra políticos que exercem políticas comunistas. E esse é o ponto em questão. O que é necessariamente política capitalista e o que é necessariamente política comunista? Será que todos os países capitalistas em si, eles só têm políticas capitalistas dentro do seu alforje de políticas, dentro das suas intervenções políticas econômicas? Será que todas as intervenções elas são realmente capitalistas? Ou eu tenho alguma coisa de políticas comunistas no mundo capitalista e de políticas capitalistas no mundo comunista? O que a história mostra para a gente é o seguinte: você tem dois perfis distintos. O dirigismo econômico, que é a ideia da União Soviética, onde o Estado ele é interventor e ele controla tudo, ele controla inclusive as propriedades privadas. É como se eu chegasse no supermercado Casa Grande, eu adoro falar do supermercado Casa Grande, não sei porquê, e falasse para o cara bem assim: você não vai ganhar lucro com o seu supermercado. A obrigação do supermercado é ser um intermediário entre o produtor e o consumidor. Você não precisa ganhar dinheiro, a gente vai garantir que você tem um mínimo aqui para se sustentar, mas você vai ser essa ponte entre o produtor de alimentos e o consumidor de alimentos. Isso é um mundo de dirigismo econômico, de intervencionismo econômico. O mundo do liberalismo é um mundo onde que todas as práticas ali, elas estão liberadas para o capital, e quem vai decidir, por exemplo, o Casa Grande, ele vende comida. Se ele compra um arroz por R$10 e vende por R$150, o problema é dele e de quem comprar, certo? Então, basicamente, você tem um sistema onde que o Estado regula tudo e um outro sistema extremo onde que o Estado não regula nada, certo? A história mostra que os dois extremos são falhos. A história recente da União Soviética mostra que o dirigismo econômico levou à decadência da União Soviética. E levou à decadência de fato. Por quê? Porque as indústrias soviéticas, elas não eram estimuladas à inovação tecnológica, por exemplo. Todos os investimentos que a União Soviética tinha no campo industrial era voltado para a indústria bélica. Imagina você morar em uma sociedade em que, na década de 80, eu tinha os melhores aviões de guerra do mundo, mas a minha geladeira era de 70 anos atrás e mal conseguia manter os meus alimentos saudáveis, sem perder, sem estragar. Eu não tinha aquecedor na Rússia, uma coisa básica para a vida, a pessoa tinha que viver queimando lenha. O campo não conseguia se desenvolver. E eu olho pela janela e eu vejo o mundo capitalista, com a Revolução Verde, um cara com uma rocinha pequena consegue produzir o que não se produzia em uma roça gigante na União Soviética. Então, promoveu um atraso econômico muito grande. O liberalismo econômico em demasia levou à crise de 1929, onde acreditava-se que o Estado ia regular e o Estado ia resolver tudo. O Estado não resolveu, porque o mercado. O mercado não resolveu. O mercado ele vê os seus interesses agindo por conta própria. A crise de 2008 também é um reflexo disso. O mercado ele foi agindo de maneira que as pessoas que tinham dinheiro iam acumulando mais dinheiro sem se preocupar numa estabilidade econômica, sem se preocupar numa ruptura que aquilo ali poderia acontecer. Então, o que o livro traz para a gente? Isso não é fala minha, eu já falei para vocês que eu me recuso a dar uma opinião, principalmente sobre um assunto desse. O que o livro traz para a gente? Traz para a gente que os dois modelos são falhos, os dois extremos são muito falhos. E a gente tem exemplos de políticas adotadas por países que muita gente orgulha, muita gente acha bonitinho e não consegue compreender que é um país, que são países, Noruega, Suécia, Nova Zelândia. Eu posso pegar os Estados Unidos em determinados tempos históricos, a Finlândia. São todos países que adotaram o que se chama de política de bem-estar social. O que é a política de bem-estar social? Ideologicamente, eu sou capitalista, mas o Estado ainda ele é intervencionista em algumas áreas. O Estado ele age para garantir a qualidade de vida de um determinado grupo social, sobretudo os grupos sociais com maior vulnerabilidade. Eu nem passei o livro aqui, né? Não nem ter usado o livro. Um outro país, galera, que usa essas ideias do político de bem-estar social de maneira muito clara e evidente é o Reino Unido. No Reino Unido, para você ter ideia, as pessoas recebem auxílios que ajudam ela a pagar aluguéis de moradia, né? Então, o que esse processo histórico traz a gente a refletir? É necessário um equilíbrio entre a atuação do Estado e a atuação do mercado. Beleza. Aí a gente tem, dentro desse balaio todo aqui, a relação entre os estados capitalistas e as empresas privadas. Foi o que eu falei da crise de 2008. As empresas privadas, o mercado econômico,
o objetivo dele, o objetivo meu, o objetivo seu, o objetivo de todo mundo na vida é acumular riqueza e o máximo de riqueza possível. Cabe ao Estado regular o quanto esse acúmulo de riqueza por determinados grupos, ele é benéfico para a sociedade ou ele traz problemas para as sociedades. Então, as empresas privadas, elas vão gerar emprego, renda e desenvolvimento. Isso é um fato. Elas precisam de condições favoráveis dos estados. Uma empresa para se instalar em Linhares, uma empresa gigante para se instalar em Linhares, ela vai atrás de infraestrutura, ela vai atrás de matéria-prima, ela vai atrás de suporte do Estado para que ela se instale aqui. Por que as empresas foram para a China? Né? Porque a China criou umas áreas chamadas de zonas econômicas especiais, onde que as empresas do mundo capitalistas se instalavam ali e exploravam a mão de obra mais barata do que a mão de obra do mundo. Por que eu uso o termo explorar? Porque o governo chinês ele usou de flexibilização de leis trabalhistas e leis ambientais para atrair essas empresas de mundo capitalista para a China. É uma coisa perversa? Talvez aos nossos olhos, sim. Mas pela necessidade que eu tenho no meu país, com 1 bilhão de habitantes, talvez a única saída que eu tenho para promover um desenvolvimento econômico seja essa, não é o nosso ponto de discussão. O nosso ponto de discussão é até onde esse equilíbrio entre o interesse das empresas e o interesse e o dever dos estados vão, certo? O fato é que os interesses privados, eles podem gerar esses pontos de tensões. Esses pontos de tensões, eles são agravados com grupos, com empresas que se distinguem entre multinacionais e transnacionais. Esse termo transnacional e multinacional já é assimilado por vocês como distinto, como diferente um do outro? Eu estou falando muito rápido, eu acho. Alguém está vivo, pessoal? Oi? Alô? Pessoal? Ô, meninos! Cara, isso aqui parece sessão espírita. Fulano, você está aí? Eu não entendi, Clécio. Fala de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim, só que você falou meio rápido. Repete a pergunta. Ah, cara, isso aqui parece uma sessão de espírito. Maria Clara, você está aí? Vamos lá. Eu perguntei se os termos multinacionais e transnacionais estão concretizados na cabecinha de vocês como termos distintos, diferentes um do outro, como coisas diferentes um do outro. Multinacional e transnacional. Sim. Beleza. Então, vamos lá. As multinacionais, elas vão carregar vínculo com o estado de origem. Elas vão carregar doutrinas semelhantes ao seu estado de origem, enquanto as transnacionais, elas são mais adaptadas ao espaço na qual ela está inserida. O faturamento dessas empresas, dessas multinacionais e transnacionais, eles podem ser maior, em alguns casos, do que vários países. Né? O faturamento de algumas empresas são maior do que o PIB de alguns países. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver que, se eu tenho uma empresa que acumula mais dinheiro do que um país, essa empresa ela vai ter mais poder que um país. Porque o poder que a gente tem dentro do mundo capitalista, ele advém justamente do acúmulo de capital e do seu poder de influência que esse capital traz. A gente está falando de sociedade capitalista. Né? A sociedade capitalista é mediada pelo poder econômico. Muito bem. Qual é o problema que eu tenho nessas empresas e qual é o problema que essas empresas podem trazer para o Estado? O problema é que o objetivo da empresa é se organizar, é ganhar dinheiro e muitas vezes ela é perversa em relação ao Estado que ela está inserida. Então, algumas práticas, eu coloquei aqui, práticas que demonstram o poder arraigado a essas corporações. Algumas práticas vai fazer com que essas corporações que chegam de outros países ou que às vezes surgem em determinado país, ela causa uma manipulação de mercado dentro do mercado capitalista livre que vai impedir o desenvolvimento de pequenas empresas ou pequenas atividades econômicas, o que pode provocar, como consequência, espaços desiguais, espaços fragmentados, espaços desconectados e com problemas que vai refletir, obviamente, nas sociedades do lugar.
Algumas práticas que essas empresas exercem para dominação de mercado é a formação de oligopólios, que é quando as empresas elas conseguem dominar determinados tipos de mercado. Dar um exemplo para vocês, a BR Food, que consegue dominar praticamente o mercado de comida processada, né? Esses oligopólios aqui, eles podem organizar cartéis, são, sei lá, duas empresas mega que fornecem o mesmo tipo de produto, eles vão combinar um preço e acabar com aquilo que é filosófico dentro do mercado capitalista, que é a concorrência. Podem criar trusts, como é bonitinho. No livro tem a definição para vocês do que é, eu não vou ler, mas o exemplo é a Sadia e a Perdigão, que são duas empresas que se unem, que fornecem os mesmos tipos de produtos e que mantêm marcas distintas no mercado, mas é a mesma empresa. Ou seja, você compra, não quero comprar Sadia não, comprar o concorrente, comprar o Perdigão. Você está comprando a mesma empresa. Ou pode se organizar em holdings. O que é holdings? São conglomerados empresariais, grupos de empresariais, que vão dominar uma gama de empresas muito grande. O exemplo é a P&G. A P&G deve ter mais de 100 marcas, com certeza absoluta, eu não sei se são termos redundantes, você tem no banheiro da sua casa algum produto P&G, né? uma holding, é um grupo que controla diversas marcas de produtos diferentes. E esses oligopólios ainda podem praticar o duping. O que é duping? É dumping, eu acho, em inglês. Venda de produtos abaixo do valor de mercado. E por que eu consigo fazer isso? E para que eu vou fazer isso? Para acabar com o meu concorrente, sobretudo os concorrentes pequenos. Para vocês terem ideia, o poder dessas grandes corporações, na década de 90, no Brasil, existiam várias pequenas fábricas de prego. Prego, aquilo que se usa para pegar, obviamente. A Bel e a Gerdau, elas duas se uniram e compraram a máquina de fazer prego, galera, é uma máquina pequena, do tamanho de uma cama de casal assim, é uma máquina de fazer prego, você coloca um arame ali nela, alimenta ela com arame e põe para fazer prego. A Bel e a Gerdau, na década de 90, ela comprou a fábrica que fabricava máquinas de fazer prego no Brasil, comprou todas as máquinas que fabricavam prego no Brasil, destruiu todas as máquinas e hoje você só compra prego belgo ou Gerdau. Você não compra prego de outra marca no Brasil, a não ser belgo ou Gerdau. Eles dominaram, eles formaram uma trust. Na verdade, eles formaram um oligopólio para dominar o mercado de aço e ferro no Brasil. Essas corporações podem atuar dentro dos estados, dentro dos territórios, através de manipulação política, incentivando, fomentando práticas corruptivas. Aí eu tenho, por exemplo, a Suíça, a Noruega são países ímpares, países que são incorruptíveis, tá? Mas empresas norueguesas vieram no Brasil, pagaram propina para a Petrobras para conseguir atuar dentro dessa corporação. Ou seja, eles não praticam a corrupção dos países deles, mas praticam a corrupção dos países menos desenvolvidos. Depois tem a questão da difusão cultural, que essas empresas trazem, essas alterações que as empresas trazem, mudando os nossos hábitos de consumo e fazendo que a gente seja praticamente dependente dos produtos que elas vendem. E a questão estratégica, que é controlar fontes de recursos naturais e assuntos de energia, sobretudo de países menos desenvolvidos. Bacana? Eu coloquei para vocês aqui um negocinho bem legalzinho. Esse aqui saiu daqui, não está aqui, peraí. Tem uma coisa errada aqui. Eu coloquei para vocês aqui o que está no final do livro, eu copiei exatamente na íntegra. O Estado deve representar os interesses do conjunto social, tendo, inclusive, maior responsabilidade na proteção dos grupos mais vulneráveis. Eu copiei esse texto na íntegra do que está no final da página 21 do livro de vocês. Então, tudo isso que eu falei, galera, é para refletir sobre as relações que tem de poder de um Estado para com o outro e as relações de poder que existem, e essas relações de poder elas foram intensificadas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial nos países capitalistas, onde você tem um segundo elemento de poder sobre os espaços, que não é mais somente o Estado, e sim as grandes corporações. Você entender que as grandes corporações elas interferem na organização espacial do território.
Bom, eu ia falar sobre blocos econômicos e eu propor um trabalho para vocês sobre os blocos econômicos. Só que a aula agora ficou muito extensa. Vocês estão bem? Dá para continuar? Querem fatiar em 2 aulas? Vocês estão vivos? Pessoal, oi, ei, som. Oi, Guacho. Vocês preferem fatiar em 2 aulas o conteúdo? Está muito cansativo, está muito extenso. Eu tinha 20 e poucas pessoas na minha aula, todo mundo foi saindo. Eu não sei se foi saindo porque foi caindo, porque saiu porque saiu. Saiu porque saiu, foi ótimo. Saiu comigo. Respondendo a primeira pergunta, acho melhor fatiar, tipo, metade, senão fica muita coisa pra entender. Tá muita coisa para entender? Tá bom, então. Eu vou deixar. Eu ia pedir vocês para fazerem um trabalhozinho sobre blocos econômicos, mas aí eu explico na próxima aula. Eu não sei. Enfim. Então a gente continua na próxima aula, então. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Hora do rango. É nada, eu dar aula para vocês ainda, cara. Eu vou almoçar, vocês não. Eu vou almoçar no meio da aula. Gente, vocês almoçam agora, 10h40. Não, daqui a pouco. Vou almoçar no meio da aula, almoçar 11 e pouco. Então dá. Beijo. Até semana que vem. Semana que vem eu tô no horário certo, botar um som de pesadão. Mentira, posso. Você chega mais cedo. A gente tem que aproveitar o final da aula, cara. A galera foi embora aqui, ó. Eu tô muito chato. Eu vou colocar uma peruca rosa na próxima aula. Jesus. Valeu, tchau. Falou. Tchau.